Nuno Matos, presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, está connosco através dos estúdios do Porto. Bom dia, seja bem-vindo. Olhando para o conteúdo das conversas divulgadas, pergunto-lhe se a Associação Sindical dos Juízes percebe por que razão estas escutas com conversas do foro político, partidário e também pessoal a envolver um primeiro-ministro foram validadas pelo Supremo, continuam no processo e ainda não foram destruídas. Muito bem. Portanto, essa pergunta que me faz é uma pergunta de cariz eminentemente jurídico. E até foi já objeto, como a notícia também refere, foi até objeto de debate jurisprudencial. Houve um acórdão que houve uma ordem de destruição das escutas e que depois houve recurso nessa matéria e o próprio Supremo Tribunal de Justiça disse que as escutas, ou uma parte delas, não deviam ser destruídas, deviam permanecer no processo, até para a defesa poder controlar as escutas que foram feitas. Aquilo houve que se coloca em termos diferentes. abstratos... Posso lhe perguntar qual é o seu, nesse aspecto? Sim, eu penso que o Supremo Tribunal de Justiça, nesta última decisão, parece-me, na minha perspectiva, será a posição correta, porque isso também garante a possibilidade da defesa, ela própria, poder controlar o que é que foi escutado. É evidente que isto transporta-nos para um outro problema, que é um problema muito interessante, que tem a ver com isto. Nós, até agora, tivemos a discutir os procedimentos das escutas, se eram validadas em tempo ou se não eram validadas em tempo. Agora estamos a discutir uma outra matéria, que é a substância das escutas. O conteúdo das escutas. O conteúdo das escutas, se elas têm ou não têm a relevância criminal, e isso leva-nos para uma outra questão, que é a fuga de informação. Porque, no fundo, é isto. É evidente que faria muito sentido as escutas permanecerem no processo para serem escrutinadas até pela própria defesa. Só que depois isso conduz àquilo que está a conduzir, que é alguma fuga de informação, que depois leva a um comunicado. O próprio TCIAP também já comunicou que não tem qualquer responsabilidade e até vai abrir um inquérito por causa da revelação do conteúdo dessas escutas. E, portanto, depois transporta-nos para essa outra questão. Mas o certo é que problema elas agora são conhecidas dos portugueses. Identifica aqui, ou detecta aqui, neste conteúdo que foi divulgado, matéria criminal que mereça, de facto, a manutenção destas escutas? Eu tenho alguma dificuldade em tomar posição acerca disso, em primeiro lugar porque não conheço o processo e depois também não faria muito sentido eu estar a dizer. Agora, as escutas, ou parte delas, ou alguma parte, que a investigação também não presume que não seja só escutas. Sempre com aquela questão, que convém dizer, e o próprio comunicado também sublinha logo a abrir, que o senhor antigo Primeiro-Ministro, Dr. António Costa, não era o alvo desta investigação. Portanto, nunca foi escutado, até porque se assim fosse, a investigação tinha que correr termos no próprio Supremo Tribunal de Justiça. Aquilo que acontece nestes casos é que a investigação é feita num departamento de investigação e ação penal do Ministério Público, no caso é o TCIAP, que é o Departamento Central de Investigação e Ação Penal, e, portanto, quando surge, são escutadas outras pessoas, quando surgem nas conversas, nas escutas telefónicas, uma figura relevante do Estado, é assim que está prevista na lei, no Código de Processo Penal, o Primeiro-Ministro, no caso, tem que ser cumprido um procedimento que é enviar essas escutas para o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, para ele as validar. É assim que está previsto na lei. Sabemos que pelo menos uma não seguiu esse procedimento de forma habitual. O Ministério Público explicou que se deveu a razões técnicas. Isto é normal? Acontece? Sim, o que pode acontecer, repare, e nesta última notícia também se aflora um pouco isso. O que é que nós temos aqui? Nós temos resumos de escutas. Portanto, à parte da componente técnica, digamos assim, há uma entidade, que normalmente é um órgão de polícia criminal, no caso penso que terá sido a PSP, que teve a cargo das escutas. E, portanto, está ali a ouvir as gravações e depois faz uma espécie de um relatório em que enumera as várias sessões de escutas telefónicas. Basta qualquer atividade feita no telefone escutado, seja uma tentativa de contacto, seja uma SMS, seja uma conversa telefónica, dá origem a qualquer ativação, dá origem a uma sessão de escuta. E muitas vezes as sessões não têm relevância, até porque nem são tentativas de contacto e tem lá, por isso, simplesmente um número de telefone que tentou contactar outro número de telefone. E é natural que possa ter passado... A questão que tem sido apontada é essa, a questão da relevância destas escutas. Destas transcrições. Depois vamos, isso voltamos à questão da substância das escutas, saber se elas têm ou não relevância criminal, porque podem não ter e depois aí, quer dizer, é perceber, as escutas têm uma finalidade muito específica, que é tentar obter prova relativamente a um facto que está a ser objeto de investigação, não é andar a investigar ou a ouvir ou a tentar perceber o que é a vida total de alguém que está a ser escutado. Sim, como é evidente, essa discussão é uma discussão que... Mas quando está a ser escutado, é escutado tudo. Depois tem é que se fazer
alguma seleção em termos de relevância para a investigação criminal. De qualquer Agora, forma, o que eu estava a nesse dizer há sentido... pouco é que... Sim. O que eu estava a dizer há pouco é que, portanto, nessas escutas, muitas vezes aquilo que é feito é a identificação de um número escrito num relatório e, portanto, pode não se detectar ali logo à primeira impressão que aquilo tem a ver com essa pessoa que tem um foro especial. Eu penso que pode ter acontecido isto, nomeadamente quando estão em causa, como foi dito, que são 7 O agente da escutas, PSP elas são tentativas que de ouviu contacto. estas escutas Sim. não se terá percebido de que se tratava de um primeiro-ministro? Bom, não vamos pôr só a responsabilidade no agente da PSP, porque depois isso é o agente da PSP, o órgão de polícia criminal, comunica ao Ministério Público, que é o titular do inquérito, que depois o leva também ao juiz de instrução. Portanto, acompanhado desse relatório, desses tais resumos que agora também são referidos, que foram esses resumos a que se teve acesso, saber o que é que lá estava escrito em relação a cada uma dessas chamadas ou escutas telefónicas. E, portanto, pode ter acontecido isso numa primeira análise, não se ter percebido Mas que tendo em ali conta os havia um diálogos, contacto o e depois... tratamento, a forma de tratamento dos intervenientes que estavam a ser escutados, acha isso crível? Sim, não é muito crível, isso concordo que sim, não é? Quando estão em causas conversas. Agora, quando estão em causa tentativas de contacto, aí admito que possa ser mais fácil haver aqui uma questão de erro. Agora, alguma intencionalidade nisto também tenho dificuldade em reconhecer. Agora, as coisas têm que ser feitas, a lei tem que ser cumprida, como é evidente, não é? Certo é que, entretanto, foram já várias as reações, o Ministério Público tem sido criticado. Pergunto-lhe se vê aqui também, nesta forma de atuação do Ministério Público, agora com Amadeu Guerra, recordo que este processo começou com Lucília Gago, mas se identifica aqui também falhas, nomeadamente esta questão do erro técnico que falávamos há pouco, mas outras, nomeadamente a questão da demora. Há 2 anos que estamos sem saber quais são as suspeitas concretas em torno de um primeiro-ministro à época. Sim, isso é uma crítica que normalmente é feita e que nós todos temos que reconhecer que a demora na atuação do sistema de justiça acaba por se tornar numa não-justiça, não é? Numa ausência de justiça. E aquilo que se diz aqui é que, de facto, em primeiro lugar, serem escutas muito longas durante um período muito longo de tempo. E depois, o facto de também a conclusão da própria investigação também demorar muito tempo. E isso é uma questão que afeta o Estado de Direito, como é evidente. Agora, eu também costumo dizer uma frase que é: esta investigação deve terminar o mais rapidamente ou o mais rápido possível. E a palavra possível também tem aqui alguma relevância. É que muitas vezes a complexidade da investigação também faz com que ela tenha mesmo de demorar. Tem é que se encontrar aqui algum equilíbrio para se perceber que as investigações que se prolongam no tempo quase eternamente não são benéficas. Isso acho que estamos todos de acordo quanto a isso. E tem que ter alguma ponderação. Sim. O próprio Ministério Público e o próprio Procurador-Geral da República, Amadeu Guerra, deveriam dar um pouco mais de explicações do que aquelas que foram feitas ontem no comunicado enviado? Bom, o Dr. Amadeu Guerra, o Sr. Procurador-Geral da República, tem dado várias explicações, invertendo até uma lógica da anterior Procurador-Geral da República, que tinha por hábito, também tem a ver com questões, muitas vezes, pessoais, de serem pessoas mais comunicativas ou menos comunicativas. O Dr. Amadeu Guerra, de facto, tem feito um esforço. Sim, tem feito um esforço de comunicação e de explicação e até já disse publicamente que estava investido em que os processos demorassem menos e haver menos megaprocessos na medida do possível. Eu volto a dizer, usar sempre esta palavra, porque muitas vezes a própria realidade que está subjacente a estes grandes processos é ela própria altamente complexa e, portanto, demora tempo a ser investigada. Depois podemos achar que a própria investigação tem tendência para juntar tudo e acaba por juntar imensas coisas num mesmo processo que o torna praticamente incontrolável. Depois ainda temos uma outra vertente que normalmente também é falada nestas questões destes processos, que são os mecanismos dilatórios que são usados por vários dos sujeitos processuais. Aqui também não faço distinções e portanto, isto leva a que os processos demorem e há uma conclusão que é inevitável. Já foram feitos estudos sobre esta matéria, que é o sistema de justiça é lento a lidar com estes processos, de facto. Eu não posso deixar de dizer isto porque isto é verdade. Agora, a resolução desta matéria também não é muito fácil, E pela via legislativa também já se concluiu que pode-se fazer alguns ajustes para ganhar alguma eficiência, mas não é muito simples. As matérias da gestão processual são aqui muito relevantes, isso sim. Muito bem. Agradeço, Nuno Matos, a sua participação neste Now às 9. Continuação de um bom dia. Obrigado.